Olha, ontem o Felipe Neto fez uma denúncia importantíssima. Ele mostrou uma fake news, uma notícia falsa divulgada pelo Alan dos Santos, do Terça Livre, aquele que tá foragido, foi para os Estados Unidos, tá com medo porque é um dos principais nomes investigados pelo inquérito das fake news, os atos antidemocráticos, enfim. Ele publicou notícia falsa quando o jogador da Dinamarca, Eriksen, teve uma parada cardíaca em campo. O Alan dos Santos, segundo ele teve essa parada cardíaca porque ele tomou uma vacina da Pfizer no dia 31 de maio. E aí isso provocou um coágulo, tudo bem. Só que o problema é o seguinte, isso é mentira. É mentira. O time dele, a Inter de Milão, confirmou que ele nunca teve Covid, muito menos tomou a vacina, o jogador. E aí, o Felipe Neto conversou, mostrou isso, para os 3 principais nomes do Twitter no Brasil. Veja bem, não é qualquer pessoa não é fazer uma denúncia assim, não. Para os 3 principais nomes, inclusive pro principal dirigente do Twitter no Brasil, para quem comanda o Twitter Brasil. Sabe o que eles fizeram? Nada. Eles se recusaram a deletar o post do Alan dos Santos. Tá aqui, ó. Direto do Twitter do criminoso, aqui ó, Twitter com comentário e tudo, ó, direto do Twitter dele, o post continua aqui. Mais do que isso, o Twitter dá espaço para Osmar Terra, Anísio Yamaguchi, a própria família Bolsonaro, para todos eles disseminarem notícias falsas sobre a pandemia. Passou da hora da CPI da Covid convocar, e se não for a condução coercitiva, o chefe do Twitter Brasil para que ele explique por que a rede se recusa a deletar notícias falsas sobre a pandemia. O Alan dos Santos não é político, o Alan dos Santos não é presidente, ele não é nada. O que tem o Alan dos Santos que ele pode falar o que ele bem entender, inclusive cometer crime de fake news, inclusive tem inquérito contra ele e ele continua lá. O que tem? A coisa vai ficar bem feia para esse pessoal, porque a CPI vai entrar agora, tá entrando, começou, entrar nas ramificações do gabinete do ódio e de como essas fake news sobre a pandemia são feitas, quem tá produzindo, quem tá financiando isso. A coisa vai ficar bem feia pra eles e o pessoal do Twitter vai começar a ter que explicar por que eles fazem vista grossa. Estão levando algum ou não estão? Porque pra você fazer vista grossa, tem que estar levando algum. Ou eles são simplesmente bolsominions. Estranho, assim, de graça. Não tem nenhum bolsominion rico que é de graça, não. Estão todos levando. Eu vou falar disso tudo aqui. A casa vai cair, viu? A casa vai cair, não tenha dúvida. Mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair mesmo? Então inscreva-se no canal e curta o vídeo. Olha, um segundinho. De graça se inscrever no canal. Esse vídeo aqui que eu vou mostrar no final aqui do vídeo, eu vou mostrar um trecho do nosso carro de som rodando. Isso aqui é Itaim Paulista, bairro da Zona Leste de São Paulo. A gente rodou lá no sábado. No sábado, ó, aqui o trecho. A gente rodou o dia inteiro lá no sábado, até de noite, dá pra ver que é de dia, tem vídeo nosso até de noite lá rodando, denunciando exatamente os crimes do Bolsonaro. Quem quiser ajudar a campanha, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário tem o Pix, tem o PicPay, e eu também deixo as minhas outras redes sociais no primeiro comentário. Mas clicou em Seja Membro, fez Pix, PicPay, você já tá ajudando a gente a ampliar. A gente tá rodando em no mínimo 10 cidades por semana, dia 19 estaremos em mais de 10 cidades. Vamos pra cima desses bandidos. Vamos agora falar sobre as fake news. Eu vou te mostrar aqui esse post do Alan dos Santos, para quem não leu. É o seguinte, eu vou te mostrar o post e depois a notícia sobre o pessoal da Inter de Milão, que é o time dele. Aqui, Alan dos Santos. Quem quiser pausa para ler. Mas eu vou ler aqui, ó. O médico-chefe e o cardiologista da equipe italiana, não diz quem são, não diz nome nem nada, confirmou via rádio italiana, não diz qual rádio, o Alan dos Santos está nos Estados Unidos, como é que ele vê a rádio italiana, que Eriksen é o jogador que teve parada cardíaca da Dinamarca. Todo mundo falou sobre isso no sábado. Havia recebido a vacina da Pfizer em 31 de maio. Há especulações que ele teve coágulo sanguíneo ou miocardite. Nada ainda confirmado em relação à vacina. Mas o questionamento é grande. O questionamento de quem? De ninguém. Isso é fake news. Ele inventou isso. E ele colocou no Twitter. Tá até agora. Avisaram os 3 principais dirigentes do Twitter. Faça esse vídeo chegar aos senadores. Eu quero ver esses 3 bandidos, porque se ele vê que a coisa é falsa na rede dele e ele não tá deletando, ele é bandido, ele é cúmplice do que tá acontecendo. E aí o próprio Twitter, no próprio Twitter tinha aviso de que era fake news isso. Não no post do Alan, mas o próprio Twitter tava promovendo essa notícia aqui do UOL, dizendo que Inter afasta especulação e diz Eriksen não teve Covid e não foi vacinado. Não tem como o ataque cardíaco dele ter sido causado por nenhuma vacina, porque ele não tomou vacina, é fake news. Aí quando você ia no Twitter no sábado, até domingo, até ontem, anteontem, você ia no Twitter e colocava assim, mais, para aparecer os assuntos do dia, a primeira coisa que aparecia era essa notícia do UOL, dizendo que o Eriksen não tomou a vacina. Quer dizer, o Twitter sabe
que é mentira. O próprio Twitter estava promovendo a notícia verdadeira, mas se recusa a deletar a notícia falsa. E não é só o Alan dos Santos. Tem aqui um gráfico, esse gráfico é do ano passado, faz meses esse gráfico, que é o número de interações em posts com desinformação em alguns twitters de pessoas famosas. Olha o número de interações que teve Osmar Terra, isso só em alguns meses do ano passado. Mais de 200 mil interações, isso tudo só no Twitter, tá? Só no Twitter. Aí tem Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, todos eles. Alguns, Carla Zambelli, Paulo Martins, Daniel Silveira, esses são deputados, mas o Alan dos Santos não é. Tem um outro lá, Kuchel, não sei o que, não é. Tem um lá, o Leonardo qualquer coisa, também. Vários bolsonaristas, também não é. Tem uma youtuber, atualizei, não sei o que, também não é. Tem um outro lá, o Geyer, também não é político, não são deputados, e os posts deles não são apagados e a conta dele não é apagada. Pra piorar, pra que você fala, tá ruim, Thiago, o Twitter é realmente cúmplice? Pra piorar, o Alexandre de Moraes ordenou, não é que ele pediu, ele ordenou, decisão da STF, que o Twitter deletasse a conta do Alan dos Santos e de mais algumas pessoas no ano passado. Sabe o que o Twitter fez? O Twitter deletou a conta do Alan dos Santos de uma maneira que a conta só não ficasse visível para quem está no Brasil, mas em outros países a conta ficava visível. Como a maioria dos seguidores do Alan dos Santos estavam no Brasil, o que ele fez? Ele simplesmente criou outra conta e está aqui a conta dele, normal. Alan dos Santos aqui, com o mesmo número de seguidores e tudo, 285 mil seguidores. Vou te dar um exemplo. Em março do ano passado, logo que o Bolsonaro voltou daquela viagem para os Estados Unidos, quando ele trouxe uma comitiva com 26 infectados de Covid, que foi o primeiro grande brote da Covid no Brasil. Brote é a palavra que eu uso em espanhol. O primeiro grande centro de Covid no Brasil foi em Brasília, quando o Bolsonaro foi lá encontrar o Trump e voltou com um avião com 26 infectados. Lembra disso? Aí, tinha rumores de que o Bolsonaro tinha pego Covid. Até hoje, enfim, acho que ele pegou porque ele tava tossindo, ele tava bem mal naquela época. Ficou umas 3 semanas bem mal. Tá, eu fiz um post dizendo assim, Bolsonaro tá com Covid, deseja pra ele o mesmo que ele desejou pra Dilma quando ela teve câncer. Eu não falei o que eu desejo. Eu não falei. Você sabe muito bem o que o Bolsonaro desejou pra Dilma. Comenta aí, o que o Bolsonaro desejou pra Dilma? O que você deseja pro Bolsonaro? Pois bem, o Twitter baniu a minha conta. Não deletaram o post, baniram a conta. A minha conta foi banida, quer dizer, a do Alan dos Santos, com ordem do STF, não foi banida. A minha, por falar que eu desejo pro Bolsonaro o que ele desejou pra Dilma, e não falei o que era. A minha foi banida. Eu criei outro Twitter no dia seguinte. Sabe o que fizeram? Depois de uma semana, eu criei com outro nome. Eu mudei o nome pra Thiago dos Reis, o Twitter baniu a minha conta e mandou um e-mail. Sua conta foi banida porque você driblou a suspensão anterior. Eles chamam de suspensão e não de banimento. De ban. Você driblou a suspensão anterior. Quer dizer, o Twitter faz de uma maneira, com a esquerda, com quem tá promovendo a verdade, de que se você é banido, você não consegue nem driblar, você não pode mais usar o seu nome. Meu nome no Twitter, quem quiser ver o meu Twitter, aproveita e siga-me lá, vamos fortalecer a esquerda. O meu perfil no Twitter é Thiago Brasil. Porque se eu colocar Thiago dos Reis, eu sou banido na mesma hora. Na mesma hora. O bandido Alan dos Santos não é. E aí os dirigentes do Twitter sabem disso e não fazem absolutamente nada. Vamos lá mostrar. Itaim Paulista aqui, carro de som, pra cima deles, hein? O que eu gostei desses vídeos é que ele deu pra perceber que o rapaz rodou nos lugares que tinha mais gente, onde tinha muvuca, onde tem muita gente, mais de 100 pessoas estavam aplaudindo, gritando fora Bolsonaro. Até no vídeo passado que eu mostrei ontem, em Bauru, no comecinho do vídeo dava pra ver uma pessoa falando fora Bolsonaro pro carro de som. É isso, vamos continuar indo pra cima deles, tá surtindo efeito, o governo tá caindo. Falou.